Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do quarto episódio da série House of the Dragon da HBO. Mais uma semana de House of the Dragon, mais uma semana de confusão na família Targaryen. Como nós já sabíamos, essa temporada inteira, né, ia ser bastante sobre as cachorradas da casa Targaryen e vemos muitas delas aqui nesse episódio. Então, não esquece de curtir esse vídeo e seguir o canal. Vamos lá. Primeira coisa desse episódio. A Rhaenyra está ainda na sua procura por um noivo. O pai disse a ela, tá, você pode escolher. Preparou, sabe aquela coisa de valente? Aquela parada do os caras vão vir, os pretendentes vão vir e eles vão tentar se vender pra ela. Basicamente a mesma coisa. Só que assim, sabemos como funcionam casamentos nos Sete Reinos. Então, é um pouco meio complicado. E ela fala, não, já deu por hoje, vou embora. Volta pra King's Landing. Voltando pra King's Landing, quem também tá chegando lá ao mesmo tempo é o tio dela, o Daemon. O Daemon. Lembrando que a última vez que a gente tinha visto o Daemon foi lá na batalha nos degraus. Né? Ele tinha ido lá, dado uma de isca e foi embora. Derrotar todo mundo. Agora, ele volta pra King's Landing, chega lá na sala da corte. Vejam bem a situação. O cara tinha sido mandado pro vale, que ele não foi desde o início. Lembra, foi pra Pedra do Dragão, que não era pra ele estar lá. E depois ele foi lá pros degraus lutar uma guerra que o rei não queria. Então ele aparece lá com uma coroa feita de... Eu não consegui entender bem, parece ser ossos. Mas tipo uma coroa assim, bem mal feita e o cabelo cortado. Eu não entendi qual é que foi a do cabelo. Realmente não sei. Mas ele chega com um ar de... Sabe aquela história do filho pródigo, bom filho a casa torna? Ele volta e fala, ó... Me nomearam rei por lá, mas na verdade o único rei é você, majestade. Se ajoelha. E Viserys fica super feliz de vê-lo. Porém, isso é muito curto, bem momentaneamente mesmo. Por quê? Porque o Daemon, ele leva a Rhaenyra pela cidade ali de Porto Real, lugares onde, obviamente, ela nunca iria estar como uma princesa. Ele leva ela nos bordéis lá, ou Baixada das Pulgas, ele vai por ali mesmo. E ele dá uns pega nela. Na verdade, um dá uns pega no outro, porque a Rhaenyra, ela já tava de olho no Daemon. Eu acho que desde o primeiro episódio a gente consegue perceber que ela tava de olho nele. E assim, lembrando que é um costume da família Targaryen casarem-se com seus irmãos ou com primos. O próprio pai dela era casado com uma prima. Então isso é uma coisa que não é tão difícil assim na família Targaryen. E eles dão uns pega uns nos outros. Porém, eles não contavam com a astúcia do Otto Hightower, que estava seguindo a princesa. Logo, ele descobre o que rolou. Mas assim, lembrando que a Rhaenyra até então era virgem. E isso é muito importante, porque uma donzela só pode casar virgem. O homem não. O homem tudo bem, mas as donzelas só podem casar virgem. Enfim, não vou me ater muito a esse ponto. Mas o Otto descobre o que aconteceu e ele reporta para o rei, que de primeira não acredita, porque ele chega dizendo, olha, o seu irmão e a sua filha foram vistos copulando em Porto Real. Tipo, no meio da rua, mas assim, pra quem quiser ver. E não foi bem isso, eles não chegaram a consumar o ato. Ela consumou, mas com o Sir, o cavaleiro maravilhoso dela lá. Gente, vamos ser bem sinceros. Ali foi uma questão de consentimento puro. Claro, ninguém pode saber o que aconteceu, porque senão ele pede todas as honrarias e muito mais. E ela, em tese, teria que casar virgem, como eu falei. Tem essa questão de ser donzela, que isso existe muito nos Sete Reinos. Mas ela não é mais virgem. Ponto final. E o Viserys, ele meio que entende isso, acho que ele percebe. Mas a Alicent, não. A Alicent, eu achei interessante o comportamento dela. Porque muito do episódio gira em torno dessa questão. E ela fica, não, mas a Rhaenyra não faria isso. E ela vai atrás da Rhaenyra meio que com ciúme.
a impressão que eu tive é que ela ficou com ciúme. Tipo, ela fala, você acabou com a sua imagem, mas pra mim, parece que ela ficou com ciúme. Não sei por que ela tá tão, assim, interessada nessa situação. Mas Viserys e Rhaenyra conversam no fim das contas e ela fala, tudo bem, você quer me casar com o Lord Velaryon? Beleza, eu vou casar com ele. Agora, esse teu mão do rei é uma barata. Eu tinha comentado com vocês. Claro que ela não fala desse jeito. Mas ela fala, cara, o homem tava me seguindo. Que tipo de mão do rei é esse? Então, o Otto não é mais mão do rei. E isso não vai ser uma coisa simples. Teremos muitas consequências desse fato. Devido a essa situação, o Daemon é expulso de Pedra do Reino. Pedra do Reino. Agora é Rei Leão, gente. O Daemon é expulso de Porto Real. Não sei se agora ele vai mesmo pro Vale. Vamos ver pra onde que a série vai levá-lo. A gente tem uma noção pelos livros, mas a série pode mudar muita coisa ainda. E aí, vamos lá então para o finalzinho do episódio. Primeira coisa, antes disso. As feridas do Viserys estão cada vez maiores. Naquela cena que a gente vê lá, ele com a Lady Alicent, que é uma cena, acredito eu, para mostrar assim que ela não tá nem de longe feliz, que ela não é uma pessoa feliz. Eu, de início, achava que ela não queria casar com o Viserys, e eu ainda acho isso. Eu acho que ela não tinha o desejo de casar com ele, ela casou por influência do seu pai, e assim, ela não gosta dele, isso é bem claro. Mas ele tá cada vez mais doente, a doença dele tá aumentando, a gente consegue ver isso. E também isso vai gerar muitos e muitos resultados, muitas consequências ainda, porque ele não vai viver tanto tempo assim. Mas no final das contas, o Viserys chama a Rhaenyra para conversar e ele mostra uma adaga que era do Aegon Conquistador. E essa adaga, ela tem uma inscrição e ela fala que o príncipe, né, da canção de Gelo e Fogo vai ser herdeiro da Targaryen. Aquela coisa já que o Viserys tinha falado pra filha. Qual é o meu problema com isso? Porque assim, se vocês lembrarem dos livros, agora eu vou fazer uma pausa na série e falar um pouco dos livros. Existe aquela história de que o bebê Aegon, o irmão da Daenerys, não morreu. Que inclusive ele seria um rapaz a quem o Tyrion encontra nas suas andanças para o outro lado, lá do mar. E isso, ele teria todo um plano, existiria todo um plano para colocá-lo no trono. Tanto que o plano que já estava galgado era colocá-lo no trono, né? Colocar os Targaryen de volta, mas não através da Daenerys, através desse Aegon aí. Só que, na série, ele nunca nem apareceu. E qual que é o problema? Eu sei que o George R. R. Martin, ele teve, digamos assim, poder na série até certo ponto. Mas, até onde a gente sabe, ele se encontrou com os D&D, com os irmãos, e ele falou o que ia acontecer no final. Então, se a gente teve um Bran Rei, desculpa se você não sabia, mas acho que não é mais spoiler. Se a gente teve um Bran Rei na série, em tese, teremos um Bran Rei no livro. E de que serve essa profecia, então? Eu, honestamente, não sei como encaixar essa profecia no que a gente tem de informação até agora, porque não faria sentido. Então, pode ser que realmente a série seja muito diferente do livro. E o final de Game of Thrones não seja aquilo que a gente pensou realmente. Esse fato deles terem falado dessa profecia uma vez e terem falado agora uma segunda vez, bem específica, 2 cenas inteiras focando só nisso, é muito importante. Sabemos que o George R. R. Martin, ele tem papel, né? Ele tem ali poder nessa série mais do que ele tinha em Game of Thrones. Então, honestamente, vamos ver o que mais o Georginho vai dar aí pra gente. Lembrando que o próximo livro, né, ainda não saiu. Ainda temos um livro aí pra sair, na verdade mais de um. Então, vamos ter que esperar um pouco mais. Não mais eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você tá achando dessa série. Um beijo e até a próxima.